Olá, paz de Cristo, me chamo Carlos, congrego na Igreja Presbiteriana do Pichincha, no Rio, e juntamente com a minha esposa Jane, auxiliamos o reverendo Fábio Castro e a sua esposa Margarete com um grupo de casais de nossa comunidade. Eu começo esse devocional, como na maioria das vezes, fazendo uma pergunta a você. E a pergunta que eu te desafio hoje, para que você reflita, é a seguinte: você está debaixo de qual jugo? De qual jugo você está debaixo? E para nós meditarmos sobre isso, nós vamos até o livro de Gálatas, o capítulo 5, verso 1, que diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O outro comentário que ouvia há pouco tempo falar foi inclusive o nosso pastor Fábio, é que parece que nós, seres humanos, gostamos de levantar ídolos sobre as nossas vidas. Parece que nós gostamos que as pessoas ditem a forma de comportamento que devemos tomar e a forma de vida que nós devemos nos moldar de acordo com o que as pessoas acham e de acordo com o que as pessoas pensam de nós. É como se nós entregássemos a nossa vida a determinadas pessoas e elas ditassem o ritmo e ditassem a maneira com a qual nós devemos viver. Eu vivi um exemplo desse no meu trabalho, fazendo a minha rota, fazendo o meu trabalho cotidiano, e de repente, quando eu chegava a uma academia em que eu presto atendimento, eu vi uma menina retornando. A princípio, ela foi fazer um treino aeróbico fora da academia e retornava para a academia quando ela se depara com o seu personal, e o seu personal olhando para o relógio, sem quase que perceber que ela já havia chegado, e ele dita ali algumas ordens para ela: vamos embora, faz isso agora, faz assim, 1, 2, isso, faz isso aqui. E sem dar a menor atenção para a sua aluna, e a sua aluna executando ali as tarefas, os exercícios e olhando para ele, e ele sem dar a menor atenção para ela, só dizendo faz e é assim, e acabou. Nítido, era tão nítido isso para mim, aos meus olhos, que veio ao meu coração a seguinte pergunta: poxa, é impressionante como as pessoas gostam de receber ordens, como as pessoas gostam de ser manipuladas, como as pessoas gostam de ser mandadas, serem subjugadas pelas outras. Como nós, como seres humanos, por vezes levantamos ídolos, pessoas para que a gente idolatre. E aqui era exatamente essa questão que o apóstolo Paulo estava tratando com os cristãos de Gálatas. Ele disse: olha, Cristo já vos libertou. Vocês já são livres em Cristo Jesus. Gozem da liberdade que Cristo vos deu. E esse grupo estava justamente através dos judaizantes. Essa igreja ela estava seduzida a não se conformar somente com a liberdade que Cristo havia vos dado, mas justamente ao que parece, os cristãos de Gálatas eles estavam seduzidos a voltar a viver uma prática de obediência da lei. A liberdade que Cristo havia dado a eles parecia que em um determinado momento já não era suficiente, que eles precisavam cumprir alguns ritos para que esses ritos fizessem jus à graça que havia os alcançado. E é exatamente isso que fazemos por vezes. A quem você tem entregado a sua vida? A qual guru, qual pessoa que você tomou partido para que ela fosse o seu guru, para que ela seja o seu guru, para que ela te passe todas as orientações daquilo que você deve fazer, de como você deve caminhar, ao ponto de você deixar de gozar da liberdade que Cristo te deu. Que nós possamos ter discernimento, que nós possamos nos deleitar nessa graça que Cristo nos dá. Que nós não venhamos trilhar caminhos porque pensamos que servimos a um Deus tribal,
a um Deus que nos trata no olho por olho e no dente por dente. Não, que nós possamos gozar da graça que Cristo nos deu. Não é diferente de abusar dela. Não, mas que nós venhamos caminhar em graça ainda que erremos. Ainda que sejamos pessoas que continuam a cometer pecados, ainda que sejamos pessoas frágeis, que continuam a errar, mas que não desistem pelo meio do caminho. Que a gente aprenda a gozar dessa liberdade que Cristo nos deu. Que nós não venhamos deixar com que pessoas venham ditar a nossa vida, dizer exatamente aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos fazer, como se fosse um jogo de regras. Goze da plena liberdade que Cristo Jesus te deu. Você gostou dessa mensagem? Então que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. No Facebook, curta lá a nossa página Igreja Presbiteriana do Pichincha. No YouTube, se inscreva em nosso canal Igreja Presbiteriana do Pichincha, ative lá o sininho para que você receba as notificações em primeira mão. E estamos também no Instagram, @oficialipp. Que Deus te abençoe. Paz de Cristo.